Salve, rapaziada. Vamos lá passar por algumas informações aqui do mercado da bola sobre ele, Oscar Romero. Heitor, é o Romero do Corinthians? É? Não. Os dois são paraguaios, eles são irmãos, inclusive, só que o Ángel Romero é ponta direita do Corinthians e é mais bagre tecnicamente falando. O Oscar Romero, ele é um meio atacante, mas que joga também de ponta direita, só que esse aí jogou no Botafogo, jogou na seleção paraguaia, jogou no Boca Juniors, tem um histórico ali maior. Tecnicamente falando, o Oscar Romero é bem mais jogador do que o Ángel Romero. E o Oscar Romero é esse aí que o Sport está interessado em contratá-lo. Seguinte, a informação publicada pelo Felipe Silva é que o Sport abriu conversas para contratar o meia Oscar Romero, ex-Botafogo, publicado lá pelo All Sport e apurado também com André Hernan. Leão da Ilha vê o negócio como complexo, mas tenta acordo. O Vélez Sarsfield da Argentina chegou a tentar o paraguaio, mas as conversas estagnaram. No primeiro momento, quando eu olho para essa informação, o Sport meio que tá atirando para tudo que é lado. Rodrigo Atencio, Oscar Romero e Johan. São esses três jogadores. Johan, que daqui a pouco a gente vai passar para ele, é o nome mais provável de chegar no Sport, desses nomes que o Sport tem interesse e que está em negociação. Só que aí o que é que eu começo a parar para pensar? E os três, inclusive, Johan, Oscar Romero e o Rodrigo Atencio, executam essas mesmas funções. Podem jogar de ponta direita, mas também podem jogar de meio atacante. Hipoteticamente, se o Sport fechasse com os três, seria excelente, mas eu não acredito que isso vai acontecer. E eu já estou começando a achar que as negociações com o Atencio também não tá tão simples assim, não. Nunca foi simples e fácil, mas se o Sport está interessado em mais um meia que pode jogar como um ponta, e tá fechando com o Johan, que pode jogar também como ponta, eu tô começando a achar que Rodrigo Atencio não vai vir, porque as negociações não estão tão simples assim. Mas vamos aguardar também, não dá para cravar muita coisa. Primeiro, né, o negócio já é visto como complexo, então eu já acho difícil o Sport contratar o Oscar Romero. Heitor, Rodrigo Atencio ou Oscar Romero? São características diferentes por um fator, dois, na verdade. Idade, que naturalmente reverbera no potencial de valorização. O Rodrigo Atencio, ele vem de uma temporada melhor, foi destaque lá no Campeonato Argentino, fazendo gol, dando assistência, cobrando falta. Já o Oscar Romero não vem de boas temporadas, assim, do mesmo patamar do Rodrigo Atencio. E o Oscar Romero já tem 32 anos de idade, já é um jogador mais velho, mais experiente. Então, lógico que eu preferia Rodrigo Atencio. Oscar Romero ou Johan? Oscar Romero. Oscar Romero é mais jogador e com certeza é mais regular e consistente do que o próprio Johan. Heitor, Oscar Romero mudaria o patamar do esporte por esse setor ali, né, entre ponta e meia? Melhoraria bastante o patamar, sem dúvidas. Se o esporte fechar com Oscar Romero e Johan, melhora o patamar do esporte. Gente, a gente tem que se balizar muito nessa temporada em Romarinho e Barleta. Por exemplo, qual é o ponta que o Sport está interessado? Ou qual é o ponta meia que o Sport está interessado? Beleza, é fulaninho, é Oscar Romero, é o Rodrigo Atencio, é o Johan. Eles são melhores do que Barleta e Romarinho? São. No caso assim, o Oscar Romero é mais regular e é melhor do que o Romarinho. Disso eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Beleza que são posições e características diferentes, eu sei, mas o Oscar Romero ele joga muito pela ponta direita, Romarinho joga mais pela ponta esquerda. E aí, Heitor, Oscar Romero ou Barleta? Os dois. Os dois agregam demais para quem briga ali por uma vaguinha na Sul-Americana. E o Oscar Romero já foi jogador de seleção paraguaia. Barleta é um jogador em potencial, né, que vai construindo a sua passagem aqui no esporte. E óbvio, com o tempo, ele pode evoluir ainda mais nessa própria Série A e ser o titular absoluto do esporte, o Barleta. Tem um potencial ali muito grande. O Oscar Romero já é um jogador consolidado, mas em tese, hoje o Oscar Romero chegando, eu jogaria com Lucas Lima de meio atacante, Barleta pela ponta esquerda e Oscar Romero pela ponta direita. Seria esse meu trio. Hipoteticamente, se chegar o Oscar Romero, tá, gente? Só para deixar claro. Parênteses sobre tudo isso aqui. Eu estava até acompanhando também, entrando em contato com o José Novales para ter uma noção melhor sobre o jogador em relação ao extracampo. E o Oscar Romero ele tem esse problema. O extracampo dele ele começa a fazer birrinha, começa a criar panelinha dentro do grupo, e ele fica descontente quando ele perde a posição de titular e ele vai para o banco de reservas. Então, isso pode ser um problema. Agora, outro ponto. Então, vamos analisar aqui rapidamente os números de Oscar Romero no Botafogo, né? Nessa temporada. Ele não teve muitas partidas, tá, gente? Ele não foi o titular absoluto, só para deixar claro.
Até porque o elenco do Botafogo é recheado de estrelas, né? Júnior Santos, Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada, Jefferson Savarino. Então, tem jogadores de muito mais qualidade do que o próprio Oscar Romero. Só que tem um parênteses nisso. Eduardo, que é meio atacante do Botafogo, muito criticado pela torcida e terminou o ano em baixa, ele ganhou a posição ali de meia, né? Assim, de uma espécie de 12º, 13º jogador nessa reta final da temporada de 2024, só que ele não merecia. A própria torcida do Botafogo fica se questionando por que o Oscar Romero perdeu a vaga para Eduardo. Ninguém consegue entender. Porque assim, o Oscar Romero estava sendo utilizado de certo modo com a consistência e estava ajudando, sempre agregando quando entra. Tem uma excelente bola parada, tem uma boa finalização, tem um excelente passe quebrando linhas. Então eu vejo que ele tem uma característica muito interessante que o esporte precisa, é um ponta-meia, polivalente. Me agrada demais o nome, inclusive, tá? Só que assim, ele foi perdendo espaço na reta final da temporada para Eduardo, que estava pior do que ele. Então meio que não faz muito sentido, teoricamente. Pois bem, coisas do futebol, meio que inexplicável, inclusive. Pode perguntar para qualquer jogador do Botafogo, que com certeza aqui para o esporte, chegando, ele ajuda demais, chega e é titular absoluto para o que o esporte tem hoje de elenco. É ele de titular, com Lucas Lima e Barleta na ponta esquerda. Romarinho é banco, eu nem pensaria duas vezes. Então o negócio vai acontecer? O negócio é visto como complexo, então aparentemente vai ser muito difícil o esporte acertar a contratação dele. Mas vamos aguardar, e aí com o decorrer dos dias a gente vai trazendo aqui as informações para vocês, tá? E também aguardar como é que vai ser o caso dele, né? De Rodrigo Atêncio, que eu esperava ter uma finalização da negociação ontem, de ontem no máximo hoje, e até agora nada, tá? Bom, régua passada nisso, vamos agora trazer mais atualizações aqui do mercado, falar um pouquinho sobre Johan e um pouquinho também sobre Vitor Gabriel e a negociação entre os dois, esporte e internacional. Antes disso, Montenegro Cargas entrando em ação. É carga. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como atriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, gente, vamos lá passar para a informação sobre Vitor Gabriel, Johan, Esporte e Inter. Seguinte, o Pedro Maranhão publicou lá no Twitter a seguinte matéria, com a seguinte manchete. Diretorias de Esporte e Inter costuram um acerto por Johan, que também envolve permanência de Vitor Gabriel. Vamos lá. Primeiro ponto, o Inter quer a permanência de Vitor Gabriel no grupo de jogadores. Acha que ele pode ser interessante ali para a composição de grupo na temporada. Esse é o primeiro ponto. Só que o contrato de Vitor Gabriel com o Inter vai até o final desse mês. E para o Inter continuar com o jogador daqui para o final da temporada, ou exercer a compra, vai ter que desembolsar grana. Mais de 2 milhões de reais. E aí o Sport ficou com interesse no Johan, né? Meio atacante, que já passou pelo Atlético Mineiro, pelo Palmeiras, pela Chapecoense, e que tem contrato com o Internacional. Só que Johan não faz mais parte dos planos do Internacional para 2025. E aí é que está o ponto. Eu acredito que foi uma entregada do Inter para o Sport. Como quem diz assim, ó, a gente quer continuar com o Vitor Gabriel por mais um ano, a gente renova o empréstimo e a gente negocia Johan com vocês aí. Para Johan chegar aí em definitivo nessa temporada ou por empréstimo também. Então, meio que uma troca de empréstimos, uma troca de favores, vamos dizer assim, que Vitor Gabriel, na visão do Inter, pode ajudar o Inter e Johan pode ajudar aqui o Sport. Bom, vamos lá para a matéria do INE 45, né? As diretorias do Esporte Internacional costuram a negociação envolvendo o meio-atacante Johan e o defensor Vitor Gabriel emprestado pelo Leão ao Clube Gaúcho. Segundo a apuração do NE45, uma reunião foi agendada ainda nesta semana para concluir as negociações. Apesar da diretoria rubro-negra não confirmar, os clubes tentam viabilizar o novo empréstimo do Vitor Gabriel por mais uma temporada. Em contrapartida, como anunciado pela reportagem na última semana, a chegada de um atleta do Colorado ao Sport faz parte do negócio. O Clube Gaúcho não quer exercer por hora a opção de compra de 2,5 milhões de reais estipulada em contrato por 50% de Vitor Gabriel. Por isso, o Inter está tentando um novo empréstimo para não exercer a opção de compra, não gastar 2,5 milhões de reais por 50% do jogador. Se os clubes acordarem pela permanência de Vitor Gabriel por empréstimo, o atleta deverá ter seu contrato que se encerra ao final de 2026, ampliado pelo Sport, ou seja,
O Sport estende o contrato de empréstimo com o Internacional por mais uma temporada, e o Sport, naturalmente, também estende o próprio contrato dele com o clube, com o Sport, até 2027 ou 2028. Além disso, o novo valor deverá ser estipulado em contrato para uma opção de compra, caso o Inter queira comprar o atleta ao final do novo empréstimo. Cara, sendo bem sincero, gente, eu acho bem interessante essa negociação para o Sport. Que pode ser bom também para o Internacional no futuro, não sei, o tempo é que vai dizer, porque Vitor Gabriel ainda é um jogador muito novo e pode evoluir, tá jogando de zagueiro, então pode ser um zagueiro bem interessante, no curto, médio, longo prazo. Já Johan é um jogador de 31 anos, que eu acredito que para quem briga ali na parte de baixo da tabela, pode ser importante também, pode agregar, pode ajudar. Beleza, então tem problemas físicos, ele é um jogador que sofre muito com lesões, verdade, tem esse ponto de preocupação. Beleza, Heitor, Johan é a eterna promessa, que desde a Chapecoense ali já não joga todo aquele futebol. Concordo até de certo modo, sim. Não vem de grandes temporadas, mas é um jogador que eu acredito que pode recuperar o bom futebol que ele tem, e ele tem qualidade técnica, ele pode se recuperar aqui no Sport. Johan, a gente falou no vídeo de ontem, ninguém quer Johan. O Bahia não quer Johan, o Fortaleza não quer Johan, o Grêmio não quer Johan, o Inter não quer Johan. Os times de 10 para cima, gente, ninguém quer Johan. Mas para uma composição de grupo, Johan, Lucas Lima, Ortiz, eu acho que é interessante. Então, Johan ou Oscar Romero? Oscar Romero, é evidente isso. Só que até, assim, Johan joga um pouquinho mais aberto pela esquerda, né? De meia, cortando um pouco mais para a esquerda. Romero de meia, cortando um pouco mais para a direita. Mas, enfim. E aí é o seguinte, Vitor Gabriel, no profissional, aqui no Sport, jogando lateral esquerdo, não rendeu bem. Então, a torcida não vai chiar se isso acontecer. Até porque ele vai por empréstimo para o Internacional por mais uma temporada. Se o Inter quiser exercer a opção de compra ao término de 2025 e o Inter achar que ele pode render muito mais, esses valores de 2,5 pode subir para 5 milhões, 4 milhões, 3 milhões, não sei, por 50%, ou 7, 8, 9, 10 por 100% do jogador, não sei exatamente, o futuro a Deus pertence. Então, assim, essa negociação envolvendo a troca de Vitor Gabriel com Johan, entre aspas, para mim seria interessante para todo mundo, tá? Bom, obviamente torcer para que Johan não se lesione aqui. É isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente.